Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 2 horas da tarde, a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Hoje, quarta-feira. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa meditação de hoje. O que Ele quer para a nossa vida hoje, não é? Pelo que eu dei uma lida aqui, a gente vai dar continuidade ao evangelho de ontem, que falava sobre a hipocrisia dos fariseus, não é? E ali a gente se coloca também, que a gente também tem esse pouquinho de hipocrisia, principalmente quando a gente não entende a palavra de Deus, não é? Quando a gente passa a entender, a gente muda um pouquinho, mas ainda continuamos contaminados com o mundo, né? Então a gente vai ver hoje o que Ele quer que abra um alerta em nós para que a gente mude hoje. O pouquinho de hoje. Ontem a gente teve um pouquinho para mudar, para meditar, não é? Aonde a gente deve mudar. E hoje a gente tem mais um pouquinho e a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje o evangelho continua em Lucas. Continuamos no capítulo 11 e hoje a gente vem aqui para o 42. Do 42 ao 46. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praça pública. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, e os homens pisam sobre eles sem saber. Um especialista em leis tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas e vocês constroem os túmulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, é impressionante como tudo que a palavra de Deus ela nos ensina é verídico que acontece na nossa vida. A gente vê o evangelho de hoje que é dando continuidade no de ontem, falando aos fariseus sobre a hipocrisia deles. Não é? E a gente não pode tirar o nosso corpo fora, porque nós temos um pouquinho de cada coisa aqui. Né? Nós podemos fazer parte sim daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, né? Que eram hipócritas, eram pessoas que aparentemente por fora apresentavam uma coisa e por dentro muitas vezes são outras. Hoje a palavra de Deus dá continuidade a isso, né? E a gente vê que verdadeiramente é assim que acontece, né? A palavra diz que um especialista em leis se ofendeu, né? Ah, Senhor, assim tu nos insulta, né? Ele não gostou, porque Jesus disse que eles eram hipócritas, né? Que eles tinham a mania de jogar os fardos pesados nas costas das pessoas, exigindo que elas fizessem, né? O que a lei pedia e eles, por sua vez, não faziam nem o terço da metade, né? Não colocavam nem a pontinha do dedo ali para fazer mudar a situação nenhuma. Quando a gente pensa nisso aqui, a gente lembra de quê? A gente lembra muitas vezes, isso acontece muito, né? Começando pela igreja. Para quem já participou, para quem já frequentou ali, participou de grupos, participou de movimentos dentro da igreja, a gente vê. Existem líderes ali, ou seja, pessoas que têm um cargo ali, tipo um coordenador, por exemplo, que exige
do fiel que está ali servindo a Deus, uma perfeição, né? Uma perfeição. Você tem que fazer assim, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim. Você tem que fazer assim, você tem que orar 24 horas por dia para que você faça parte, um exemplo, para que você faça parte desse movimento aqui. Mas muitas vezes o próprio líder, a própria pessoa que está comandando ali aquele grupo, organizando, ela não é fiel à oração, mas ela exige dos que estão ali que façam, né? Então é isso que Jesus diz. Vocês colocam fardos em cima de pessoas, mas vocês não fazem, né? Vocês não fazem. Então a gente primeiro tem que olhar a gente, para que a gente dê exemplo, né? Não é só na igreja. Na nossa casa, na nossa família, a gente também é assim. Muitas vezes a gente exige que os filhos, eles rezem, eles vão à igreja, eles cumpram ali um regime rigoroso que a palavra de Deus pede, mas você que está ali mandando, você que está comandando ali, você mesmo você não faz. E muitas vezes os seus filhos observam isso. Muitas vezes você é uma pessoa de igreja, você é uma pessoa que participa ali dentro, mas dentro de casa você não demonstra que você é uma outra pessoa, que você foi transformada pelo Espírito Santo, né? Você é aquela pessoa, aquela mãe ou aquele pai ou aquele irmão que frequenta a igreja, mas que inferniza todos dentro de casa, né? Mas chega em casa exigindo que todos é aquele exército. Você vá-se embora rezar o terço, porque se você não rezar o terço, você vai para o inferno, né? Muitas vezes a criatura nem vê a pessoa rezando o terço, mas exige, né? Então, tá jogando cargas pesadas nas costas dos outros, e muitas vezes a sua responsabilidade é muito maior do que daquela criatura. Muitas vezes porque você assumiu um ministério na igreja, muitas vezes porque você é a líder da sua casa, né? Você tem que mostrar ali exemplos, dar exemplos. Então, quando eu me converto, quando eu começo a frequentar um grupo de oração, uma igreja, eu começo a entender a palavra de Deus, eu preciso de mudanças. Eu preciso mudar primeiro para que eu possa mostrar para as pessoas que estão ali que eu estou mudando, né? Realmente, manhã tá diferente. Depois que manhã começou a ir num grupo de oração, depois que manhã começou a entender a palavra de Deus, manhã tá diferente. Manhã ora, manhã pega o terço e tal. Então aquilo vai dando exemplo àquelas pessoas, mas eu não posso chegar, né? É como se quando eu era coordenadora de grupo de oração, eu chegasse em casa para minhas filhas como um exército, dando ordens para que elas rezassem a pulso o terço, o santo terço, né? Que elas lessem a palavra de Deus a pulso. Não. Eu levei a igreja, até onde eu pude levar eu levei, né? Frequentaram a igreja comigo durante toda, praticamente a infância, né? Porque só 22 anos eu tenho de caminhada, né? Então elas eram pequenas. A minha segunda filha tinha 1 ano, a outra tinha 7 anos. Então a gente viveu muito isso aí. Elas iam, elas não entendiam, teve a fase delas irem, ficava brincando ali, né? Depois observava, mas nunca deixei de levá-las à igreja, à missa todo domingo, né? Então isso eu vejo fruto hoje. Mas eu nunca chegava em casa para dizer assim, você tem que rezar o terço, você tem que rezar, ler a palavra de Deus. Não. Tudo no seu tempo, na sua idade, né? E a gente vai vendo os frutos depois. Então eu não podia jogar fardos nela, né? Se elas tinham uma idade ali que elas não iam entender aquilo ali. Mas muitos fazem isso. Muitos querem que os filhos sigam de uma forma, mesmo que essa forma seja de todo jeito. Olha, você tem que rezar o terço todos os dias. Você vai pegar o terço, você vai rezar. Então, muitas vezes eu pego o terço, eu rezo o terço numa carreira para terminar logo. Por quê? Porque é uma coisa cansativa, né? Então, é um terço que não é meditado, é um terço
que eu não estou concentrada em Nossa Senhora, né? Eu estou concentrada ali em terminar, porque é como é que se diz? Uma tradição. Rezar todos os dias de 6 horas. Muitas vezes eu trago ali da minha mãe, né? E ali, todas as 6 horas, a gente era obrigado a rezar o terço. Mas eu não entro em sintonia com a oração, eu não medito os mistérios do terço. Então não adianta, Nossa Senhora não quer carreira. Eu preciso estar conectada com ela para que eu reze e que minha oração ela chegue a Deus, ela chegue ao Filho, não é? Então é sobre isso, Jesus vem falar. Vocês jogam cargas pesadas no coração das pessoas, coisas que vocês mesmos não fazem. Então a gente precisa o quê? Analisar o nosso interior e o que a gente anda fazendo. Será que verdadeiramente eu estou na caminhada? E será que verdadeiramente eu estou vivendo aquilo que Jesus me pede? Então, a partir disso, não é sobre o verbal. Eu chegar em casa como um general e impor que as meninas vão à missa, impor que as meninas rezem, abra a palavra de Deus e rezem, não. Eu preciso fazer a minha parte. Então, eu preciso chegar no meu horário, no meu tempo, abrir a palavra de Deus, meditar, elas vão estar vendo ali. Então, elas vão fazer. Muitas vezes, os seus filhos, eles estão fazendo isso em secreto no quarto deles. Por quê? Porque eles estão vendo exemplos, né? Mas muitas vezes você tá cri. E aí, o adolescente, ali, o pré-adolescente, o adolescente, ou até mesmo o adulto, cria raiva daquela situação. E ali não consegue se conectar de forma nenhuma com as coisas do alto. Muitas vezes por causa de você, por causa da sua insistência. Então a gente tem que deixar as pessoas livres para fazer as coisas devagar, com calma, né? Porque eu primeiro tenho que fazer por mim. E os outros vão me observar, ou seja, é a ação. É a ação, é o agir. É as minhas práticas que vão demonstrar que verdadeiramente eu estou em sintonia com ele. E não um fingimento. Eu vou exigir que você faça. Né? Aí os filhos olham e dizem assim, mas nem ela faz. Por que ela fica me oprimindo a fazer? Né? Por que ela fica? Então é sobre isso. Jesus hoje vem nos orientar sobre isso. A gente precisa vigiar a nossa vida. Ontem a gente falava sobre o coração, aquilo que a gente guarda no nosso coração, não é? Para que a gente não seja hipócrita com as pessoas. E hoje a gente vê sobre esse cargo, essa carga pesada que a gente costuma jogar no outro. Exigir do outro. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.